Tendo origem reconhecida na Inglaterra, os estudos culturais se popularizaram na década de 60 na escola Birmingham. E.P. Thompson, Richard Hoggart e Raymond Williams são conhecidos como pais fundadores desse centro de estudo. Os estudos culturais são um campo de investigação de caráter que explora as formas de produção ou criação de significados. A criação de significado e dos discursos reguladores das práticas significativas da sociedade revela o papel apresentado pelo poder na regulação das atividades cotidianas das formações sociais. O contexto dos estudos culturais inclui a economia política, a teoria da comunicação, a sociologia, a teoria social, a crítica literária, o cinema, a antropologia cultural, a geografia, a filosofia e o estudo dos fenômenos culturais nas diversas sociedades. Os estudiosos da área frequentemente se interessam por como um determinado fenômeno se refere às questões de ideologia, etnia, gênero e classe social. Um dos objetivos principais dos estudos culturais é o de tratar da pesquisa da cultura social moderna como elemento relevante de ponto de vista acadêmico. Os estudos culturais vão ter um forte enraizamento no campo da comunicação, que observe muitos de seus estudos para compreender a divulgação da produção cultural para a população. Os principais autores e pesquisadores dos estudos culturais são Raymond Williams, E.P. Thompson, Stuart Hall e Richard Hoggart. A principal contribuição de Richard Hoggart aos estudos culturais foi sua obra Os Usos da Alfabetização, de 1957. Sua pesquisa é direcionada para os materiais culturais antes desprezados para a cultura popular e dos meios de comunicação em massa. A contribuição teórica de Raymond Williams foi com sua obra Cultura e Sociedade, de 1958, que com um olhar diferente apresenta a história literária e nos mostra que a cultura é uma categoria importante que conecta análise literária com investigação social. O Williams contribuiu também para o debate contemporâneo sobre o impacto cultural dos meios massivos. Thompson, através da obra A Formação da Classe Operária Inglesa, de 1963, influenciou o desenvolvimento da história social britânica dentro da tradição marxista. O jamaicano Stuart Hall também foi uma figura importante nos estudos culturais. Ele incentivou o desenvolvimento da investigação de prática de resistência das subculturas e de análise dos meios massivos, identificando seu papel na direção da sociedade. Eles estudavam as formas, instituições e práticas culturais daqueles que eram chamados de os de baixo, os operários ingleses inicialmente, mas também os grupos menores que resistiram às opressões e lutaram pela sua cultura. Eles estudavam também as mudanças sociais e as relações com a sociedade. Para eles, o termo cultura não se refere apenas à erudita, à tradicional e de elite, mas também à cultura que se forma em pequenos grupos que buscam alguma representação na sociedade, culturas não tradicionais. Eles construíram uma tendência importante de crítica cultural, que questiona o estabelecimento de hierarquias em práticas culturais, estabelecidas através de oposições, como cultura alta, baixa, superior, inferior, entre outras. O movimento feminista contemporâneo surgiu nos Estados Unidos na segunda metade da década de 1960 e se alastrou para diversos países industrializados entre 1968 e 1977. Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideológicos e filosóficos que têm como objetivo comum direitos iguais e uma vivência humana por meio de empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Não é novidade para ninguém que existem padrões de beleza, padrões esses que afetam principalmente as mulheres. Sempre deixaram claro que ficaríamos mais bonitas, maquiadas, magras, depiladas e com os cabelos longos. Estamos cansadas de ligar a televisão e vermos sempre os mesmos corpos, etnias e cabelos.
Acabamos percebendo que dentro dos padrões existem outros padrões, como por exemplo o uso de maquiagem. Ele por si próprio já é um padrão, mas mulheres negras, por exemplo, possuem uma grande dificuldade para encontrar maquiagens com o tom da sua pele. Assim como dentro da moda, mulheres gordas dificilmente acham roupas do seu tamanho. Hoje em dia, diversas marcas vendem a ideia de quebrar esses padrões, usando os discursos de "se aceite, somos lindas do nosso jeito", entre outros, mas dificilmente vemos essas ideias se realizarem na prática, fora das propagandas. Junto com a ideia de padronização, temos a objetificação dos corpos femininos, que se refere à banalização da imagem da mulher, ou seja, a aparência das mulheres importa mais do que os outros aspectos que as definem enquanto indivíduos. A objetificação está presente nos mais diversos setores da sociedade. Um exemplo clássico é a forma de como a mulher é retratada em peças publicitárias. Em muitas campanhas, com destaque para as de cerveja, mulheres são estereotipadas e hipersexualizadas. Com o grande crescimento das redes sociais, cresceu também o fortalecimento desses estereótipos, onde todos devem ser perfeitos e padronizados, tanto fisicamente como no comportamento social. Consequentemente, fazendo com que mulheres não se aceitem e se questionem diariamente se é bonita e legal, fazendo com que muitas vezes desenvolvam uma doença física ou psicológica.